e de repente tinha um homem grande na minha frente. Ele estava com as mãos levantadas, pedindo para que eu juntasse a minha palma na dele e empurrasse. Eu me senti meio estranho, na verdade um pouco de medo, mas eu fiz o que ele estava pedindo e comecei a usar a minha força para empurrá-lo. No começo, eu estava me sentindo inadequado, completamente inadequado. Parecia tudo meio bobo. Eu estava com vergonha do grupo que estava me vendo e ao mesmo tempo também inseguro onde aquilo pode me levar. O terapeuta pedia para que a minha perna ficasse bem firme no chão. Falava em um tal de grounding, firmar meu corpo na realidade. Nesse momento, estava tudo meio morno. Talvez pela vergonha, passava um pensamento na minha cabeça: o que eu estou fazendo nesse rolê? Senti que estava comprimido, estava apertado. Mas continuei. Afinal de contas, procurei aquele grupo justamente por essa sensação de inadequação e apertos gerais na barriga, no coração, na cabeça, na vida. E como eu já estava lá, percepção ampliou, e por mais contraída que a minha mente estivesse, tinha uma outra parte minha começando a gostar do que eu estava fazendo. E vamos nessa. Pé bem plantado no chão, tinha mais força na perna, no quadril. O meu olhar já começava a perfurar o olhar do bom homem que me conduzia. Tinha um sentimento meio estranho, parecia uma panela de pressão esquentando. E o terapeuta continuou. Além das orientações, ele também brincava um pouco com a força, aumentando, diminuindo. Ele criava mais resistência, deixava eu entrar um pouco mais. Isso despertava, né, junto com toda a mecânica, uma emoção, uma onda de força e sensação que somava aquele simples ato de empurrar. E aí as coisas começaram a mudar. Da vergonha, do aperto, da inadequação, veio algo mais quente, potente e que aparecia debaixo da pele. A resistência do terapeuta, essa nova emoção, elas trouxeram uma experiência, uma nova camada, uma corrente que foi subindo pelo corpo e chegou no braço e depois ampliando muito para minha cabeça. Nesse momento, eu notei que eu já conseguia desequilibrar esse terapeuta. Eu já tirava ele do tal do grounding. E essa sensação de conseguir abrir espaço com o meu corpo foi ampliando a sensação da panela de pressão esquentando e subindo, e subindo, e subindo, e isso naturalmente saiu num som. Rá! E junto com o som, mais energia disponível. Nesse momento eu já estava adorando a brincadeira. Fazia tempo que eu não me sentia com tanta força. O terapeuta, sabiamente vendo tudo isso acontecer, incentivava a força e dizia: solta, vê que som tem aí, que palavra vem aí. E no auge da minha empurração, levando um cara mais alto e mais pesado que eu até o fim da sala, veio um grito de me deixe em paz. Natural. Oh, que alívio! Eu me senti imediatamente uns 50 quilos mais leve e ao mesmo tempo veio mais força, mais potência. Naquele momento eu juro que podia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Sabiamente, o terapeuta foi me auxiliando a conduzir toda essa energia de volta ao enraizamento e lentamente sentir e entender o que se passava ali junto com o grupo. Na conversa, a gente foi entendendo o que gerava a vergonha, a inadequação, os bloqueios, os apertos e que trancavam essa energia boa que veio à tona nessa dinâmica. E perceber daquele jeito foi uma sensação bem incrível. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão forte, tão vivo, na verdade. Eu não tinha ideia, a mínima ideia, de quanta coisa boa estava guardada embaixo da armadura que eu tinha construído para mim. Olá, pessoas queridas, sejam todas muito acolhidas aqui em mais um episódio do Manual do Buscador Perdido. Aqui é Renato Kubli e vamos embarcar juntos em mais uma página deste manual. Toda essa história que eu te contei é parte de um processo muito grande de transformação que eu passei. E essa foi a descrição de uma das primeiras vezes que eu tive contato com a análise bioenergética. E essa disciplina foi uma das principais responsáveis por sustentar, sustentação e conteúdo para minha mudança de vida, de carreira, de corpo, de coração. E aí eu parei para pensar. Eu estou há mais de um ano produzindo esse manual e até agora eu não falei da água que eu ando mergulhado, que é esse oceano vasto da terapia corporal que se chama análise bioenergética. Imagina, atuo com essa ferramenta todos os dias,
tanto na clínica como nas práticas em grupo, e até hoje ela não teve o papel que merece nesse nosso manual de instrução para buscadores perdidos. Mas como sempre é tempo, esse episódio será bioenergético do grounding ao ego, do caráter ao self, dos arcos à psicodinâmica. E se por acaso você não sabe o que são esses conceitos, fica de boas que vamos passar por todos eles. Afinal de contas, é na relação que a bioenergética acontece. A descrição do começo do episódio foi uma das minhas primeiras sessões em grupo. Nesse momento eu ainda não sabia nada de corpo. Tinha feito muito yoga e muita sessão de terapia, mas eu ficava só na fala. Tudo isso tinha me ajudado, mudou muito a minha vida. Mas esse contato com a própria energia, com o tesão, com a satisfação que a bioenergética traz, eu encontrei nesse momento. Uma outra motivação para fazer esse episódio é que quando alguém pergunta que linha de terapia eu atuo, e aí eu respondo bioenergética, aí o negócio complica. Na verdade, ninguém sabe, na maioria das vezes, o que é a análise bioenergética. Quando a gente fala esse nome, parece algo meio linha jovem místico, uma linha de pesquisa de biologia. E aí eu fui criando um jeito todo especial de explicar que é mais ou menos assim. A bioenergética é uma psicanálise 3D, que além do conteúdo da mente e da psique, entra na equação o corpo, soma, e trabalha com a pessoa a partir dessa identidade funcional. O que acontece na mente se reflete no corpo e vice-versa, tudo ao mesmo tempo. O objetivo é lindo: ajudar a pessoa a se reconciliar com seu corpo, recuperar sua natureza primária, que é condição de liberdade, o estado de ser, que é gracioso e é a qualidade absoluta do belo, pelas palavras do seu Criador, devolver para a pessoa sua capacidade máxima de sentir prazer, amor e alegria. E a ideia desse episódio, além de explicar, é te deixar tão empolgado com a bioenergética que ao tocar a vinheta final, você já fique com um desejo imenso de restaurar a sua capacidade máxima de sentir prazer, amor e alegria. Claro que esse processo de restauração exige um certo tempo, uma sessão depois da outra, um dia de cada vez. Pois esse rolê da vida vivida não é tão simples assim. Na nossa história, muitas barreiras vão se formando que nos afastam desse prazer fluido e amoroso. Eu tive a sorte de que uma das sessões pude afastar um impulso físico e emocional e verbal, o que me segurava mentalmente. Claro que não resolveu tudo em uma sessão, e eu continuo trabalhando meus limites e minha própria potência. Esse é um trabalho vitalício. Mas naquele dia que tive contato, pude acessar em mim uma fonte confiável de energia e disposição que me ajudam até hoje a aprofundar nos meus rolês, ao mesmo tempo desfrutar deles. Nesse momento, eu vivo dessa modalidade, tanto no trabalho individual como terapeuta, como na condução de grupos de exercícios e movimentos, onde a bioenergética é a espinha dorsal. Além de ser um paciente entusiasta de uma terapeuta bioenergética, me dedico e acredito muito em tudo que a bio pode trazer. Então, você, meu caro buscador, deve imaginar que tenho muito o que falar, e tenho mesmo. E por isso eu vou dividir esse episódio em 3 capítulos. Assim não fica uma avalanche de informação e os episódios ficam com tamanhos compatíveis a uma boa lavada de louça ou uma caminhada até a padaria. No primeiro, eu vou falar de onde veio. Vamos mergulhar na história e de como a bioenergética veio à existência e já trazer alguns dos principais conceitos. No segundo, é como. Como ela funciona? Como é a clínica? Como são os grupos de movimento? Como que a bioenergética se manifesta em ação e relação? E o último episódio, vou trazer um panorama do que é a análise bioenergética atual. Trazer alguns conceitos novos que vêm fortalecendo nossa teoria e técnica com estudos recentes e descobertas importantes no campo da neurociência e da psicodinâmica. E é claro, vou usar minha imaginação para tentar prever o que pode ser bioenergética ali no futuro. Acho super importante trazer para vocês o histórico, pois nele a gente vai navegar de como todos esses conceitos foram se desenvolvendo e sendo sistematizados. Assim, ao fim desse episódio, minha intenção é que você já conheça como é a forma da bio e já esteja relativamente familiarizado com seus principais conceitos. E nada melhor do que juntar informação com contação de história. E essa história começa com um dos caras mais importantes da história humana, o Sigmund. Você deve conhecer ele como o pai da psicanálise, o Freud. Este neurologista de origem austríaca gerou uma revolução ao mapear o invisível. Ele colocou a gente em contato com uma realidade incontestável, que não somos donos da nossa própria mente.
Existe um inconsciente que não segue lógica, vontade ou conhecimento prévio. Freud, através da sua técnica de livre associação, deu ao mundo uma possibilidade de compreender o que se passa embaixo do nível consciente. Criou ferramentas para entender nossos desejos reprimidos, que vêm lá da infância e governam nosso comportamento como adultos, para que, com esse entendimento, a gente possa achar um caminho mais saudável para satisfazer os desejos primordiais. E olha, isso é só uma molécula de Freud e uma galáxia inteira, mas é o que a gente precisa para esse episódio sobre bioenergética. O foco da nossa conversa começa mais ou menos entre 1910 e 1930, quando Freud teve um discípulo genial, cara incrível, rebelde, revolucionário. Por um tempo, ele foi considerado um prodígio pelo Freud, mas depois de um tempo começou com ideias diferentes e aí deu uma treta. O nome desse discípulo é Wilhelm Reich e a história segue mais ou menos assim. O Freud, em 1920, veio com o conceito da pulsão de morte, no livro Além do Princípio do Prazer. A teoria dizia que o ser humano possui uma inclinação inata, natural para agressão e autodestruição. Ou seja, bombardear um país sem provocação, um banqueiro roubar milhões dos aposentados ou imitar tosse enquanto tem gente morrendo sem ar são decorrência de uma maldade que já vem de fábrica. Mas o Reich rejeitou essa ideia. Para ele, a maldade, a inclinação para a destruição não vem gravada no DNA, mas sim do bloqueio imposto pela família aos instintos naturais e saudáveis. Essa energia que fica bloqueada acaba azedando e vaza com gosto ácido. Então, Freud diz que a agressividade e a destruição são naturais do humano. Já o Reich diz que são consequências da repressão de energias sexuais saudáveis. Enquanto Reich, em uma carta a Freud, defendia que a estrutura social devia se adaptar à pulsão sexual saudável do indivíduo, o Freud dizia que era o indivíduo que devia se curvar à estrutura repressora em nome de um convívio social possível. Para Reich, aceitar que a agressividade destrutiva é algo inato seria dar uma desculpa biológica para a crueldade humana. Meio que passar pano, resignar, já que a galera assim deixa se matar. Com isso em mente, ele defendia que a psicanálise fosse política, anti-autoritária, que desafiasse o status quo, desse possibilidade de diminuir ou até eliminar a repressão. Olha que paraíso. Já o Freud achava que a psicanálise deveria ser apolítica, que devia ficar bem quieta no seu canto para não sofrer nenhum tipo de restrição dos governos autoritários que prosperavam na época. A briga estava comendo e causou a expulsão de Reich da Associação Psicanalítica Internacional no Congresso de Lucerna, em 1934. Mas o que realmente Reich dizia que afetou tanto Freud e todo tipo de autoridade? Bom, vamos do começo. O Reich percebeu muito rápido que a cura não estava em reviver o trauma através da fala. O sintoma não era só uma ideia, era a vitalidade encalhada, a energia vital presa. E seu foco passou a ser o estudo de como resolver esse impasse nos seus clientes, um impasse energético. Ao notar fracassos clínicos recorrentes na sua prática psicanalítica, que era tradicional, e notando que os clientes falavam interminavelmente sobre traumas bem severos, sem nenhum afeto, sem engajamento, sem emoção e sem solução, o Reich entendeu que o verbo batia no muro da resistência. Foi nesse impasse clínico que, em 1933, o Reich publicou sua obra fundamental, A Análise do Caráter. Ele parou de olhar apenas para o que o paciente lembrava do passado e começou a olhar para como o paciente se comporta no presente, ali na frente dele. Ele percebeu que antes de chegar ao trauma, o terapeuta precisava lidar com a armadura que o paciente usava para nem sequer sentir o trauma. Foi a primeira vez na história da psicologia que a resistência deixou de ser um problema para virar o foco principal do tratamento. E a grande sacada foi que a forma como as coisas são ditas é um material tão importante para a interpretação como o conteúdo dessas palavras. O Reich desloca o foco da terapia entendendo que o traço de caráter não é a personalidade real, e sim a própria parede, a resistência em ação. Só para explicar, traço de caráter é uma atitude ou um jeito de ser automático que é incorporado à personalidade, um mecanismo de defesa crônico e inconsciente. Não é um sintoma, aquela dor que a gente sente que quer colocar para fora. O traço de caráter é percebido como algo natural, sabe o eu sou assim mesmo? Ele é invisível. Essa defesa se torna parte da identidade e abrir mão dela traz a sensação de perder um pedaço. Entende por que a resistência? É uma proteção à nossa própria integridade. Outro lance de gênio de Reich foi observar que esses traços de caráter são simultâneos a atitudes corporais.
Ele percebeu que as defesas não são só ideias da cabeça, elas são tensões musculares crônicas que servem para conter os impulsos de vida. E ele deu o nome disso de couraça muscular. Para simplificar, caráter, o seu jeito de pensar e se comportar, é software. A couraça, tensão, postura, hardware. Não existe um antes e depois. São dois lados da mesma moeda, funcionando ao mesmo tempo. O nome desse conceito, e guardem isso porque é o mais importante, é a unidade funcional. Mente e corpo não estão apenas interligados, eles são uma coisa só. Por exemplo, aquela pessoa que se justifica, eu sou assim, quero tudo perfeito, está racionalizando uma defesa mental, mas simultaneamente o corpo dela sustenta essa perfeição com umas costas super duras e um pescoço travado e a pelve que não balança. A mente simplesmente funciona ao mesmo tempo do corpo. A mente e o corpo são uma coisa só. E meus amigos buscadores, olha só, para manter essa unidade funcional travada, a gente precisa investir uma boa energia. É como dirigir com o freio de mão puxado, né? Acelerar com o freio de mão puxado. A pessoa vive em um tipo de exaustão constante. A couraça consome vitalidade e quando o corpo está cronicamente tenso, a pessoa perde a bússola interna, fica com dúvidas do que é bom ou ruim para ela. Agora sente isso. Se a pessoa não se percebe, se anestesia dos próprios sentimentos e bloqueia os fenômenos de fora, a autonomia vai embora, criando uma necessidade de direção externa. Uma pessoa encouraçada, entre aspas, aqui, só para dar um exemplo, tem medo da própria liberdade e, com isso, acaba buscando líderes com autoridade rígida que prometem ordem em troca de submissão. Saca só o perigo. Quando a couraça bloqueia o prazer, essa energia não some, ela azeda. Vira um ódio latente, uma frustração crônica que transforma o sujeito no peão perfeito para líderes manipuladores que sabem direitinho como apontar esse ódio para bodes expiatórios, sejam minorias, inimigos imaginários, comunistas, palestinos, imigrantes ou transexuais. O papo aqui não é que a pessoa é burra ou que ela está biologicamente alienada. Sem o pé no chão e sem o filtro do sentir, a pessoa perde o contato com a realidade e passa a flutuar em narrativas fantasiosas. Fake news, teorias da conspiração, porque o corpo dela não consegue mais processar o que é verdade. No fim, de novo, o encoraçado, entre aspas, todos somos encoraçados, mas alguns tipos de encoraçado, desenvolve uma espécie de alergia à vida. Ele odeia ver a liberdade alheia porque ela ameaça a estabilidade da sua própria armadura. Ele se torna, sem saber, um agente de repressão. E você deve lembrar de alguns exemplos desses estilos encoraçados. A tia do Zap, o Homem-Bomba, o youtuber anarcocapitalista, entende? O encoraçado busca o seu desejo no líder autoritário. Pois é, nem preciso te dizer quando essa linha de pensamento faz sentido para mim, principalmente vivendo nesse mundo maluco de 2026. E colocando a história de novo no trilho bioenergético, o que eu quero contar é que esse entendimento psicológico, corporal e social, Reich criou o que ele chamou de vegetoterapia, que tinha a função de reativar a nossa potencialidade, a deliciosidade, e fazer o sistema nervoso vegetativo, que é totalmente involuntário, fluir de novo. Assim, aquele acesso aos sentimentos e emoções que foram perdidos podem finalmente aparecer, fazendo com que a pessoa flexibilize sua couraça, resgate a bioenergia e, quem sabe, criar um pouco mais de consciência social. Buscadores perdidos, eu vou propor aqui uma pausa para a gente poder revisar um pouco desses conceitos de forma muito rápida. Então, unidade funcional. Sabe quando você recebe uma notícia triste e sente aquele nó físico na garganta? Não é que a tristeza causou um nó. Naquele momento, a tristeza é o nó. O fechamento da sua garganta e o sentimento de perda são a mesmíssima coisa. E agora, sabe aquela pessoa que te pede um conselho, você dá a solução e ela responde sim, mas é que tá. Ela faz isso com todo mundo o tempo todo. O caráter dela é essa parede de mas. Não importa o assunto, o jeito dela se relacionar é sempre através dessa resistência. É o estilo de defesa que ela usa para não ser atingida por nada novo. Bom, paramos na vegetoterapia e foi exatamente o que atraiu um novo personagem para essa nossa conversa. Lá pelo meio do século passado, Reich recebeu um novo cliente, Alexander Lowen, americano, judeu, pai da análise bioenergética e, na época, advogado. A história desses dois é intensa. Lowen foi paciente aluno de Reich por 9 anos, onde bebeu da fonte dos conceitos da análise do caráter e da economia energética. Porém, com o tempo, Reich derivou da vegetoterapia para a teoria do orgone e essa nova linha teórica de Reich deixou Lowen com um gosto estranho,
algo místico sem muita conexão com a realidade. E assim ele seguiu sozinho, decidindo que iria honrar Reich, claro, pensando em como clarificar, aprimorar e sistematizar a relação mente-corpo de uma forma mais pragmática e clinicamente aplicável, criando a análise bioenergética. Nessa jornada de sistematização, Lowen não estava sozinho. Ele contou com uma parceria fundamental de John Pierracos, outro ex-aluno de Reich, com quem fundou o Instituto de Análise Bioenergética em 1956, antes de seguirem caminhos terapêuticos completamente distintos. Mas quando foi que Lowen deu download da bioenergética? Em uma das suas sessões com o Reich, enquanto Lowen estava deitado em uma prática de respiração, um grito alto e espontâneo apareceu. Não foi um grito de raiva, nem de dor, nem foi um grito que ele percebeu como seu. Ele só gritou e o corpo fez sozinho. Esse grito deixou Alexander com uma pulga atrás da orelha. Ele se indagava. De onde isso veio? O grito saiu dele, mas aquele momento não fazia o menor sentido. Ele sentia que havia algo ali, mas a mente não conseguia alcançar. E olha que loucura. O corpo não trabalha no tempo do Google. Demorou 9 meses de terapia, o tempo de uma gestação, para que o hardware e o software finalmente conversassem. Louis sofreu de uma tensão severa e crônica no pescoço, algo que ele tratava como uma rigidez física comum, mas que na verdade era o gargalo da sua história. 9 meses depois daquele primeiro grito, em outra sessão de respiração, a imagem finalmente baixou. Lowen teve a visão do rosto da sua mãe olhando para ele muito zangada, lá na primeira infância. Naquele instante, a ficha caiu. Para não ser esmagado por aquele olhar, o pequeno Alexander teve que engolir o pavor. Ele contraiu os músculos da garganta e do pescoço com tanta força para calar aquele grito de socorro que a tensão nunca mais relaxou. A sacada é que a tensão no pescoço era o próprio grito, petrificado, em forma de músculo rígido por décadas. A mente consciente tinha esquecido do medo, mas o corpo guardou o esforço físico daquela repressão no sistema nervoso e na memória procedural. Essa experiência foi o que mostrou para Lowen que os nossos traumas e até as nossas deliciosidades reprimidas não viram apenas lembrança triste. Elas se estruturam fisicamente no corpo, como tensões crônicas. O corpo não tem uma memória, ele é a memória. E foi aí que a magia aconteceu. Veio imediatamente a compreensão que o corpo fala, e fala em uma linguagem própria, que não é feita de palavras. Ela é a manifestação corporal em tensões, movimentos, gestos. Mas o Lowen não parou na história do próprio pescoço. Ele expandiu isso para uma teoria que entende a vida como fluxo constante de energia. Pensa comigo. A gente se carrega o tempo todo, comendo, respirando, dormindo e principalmente se relacionando. E a gente precisa descarregar essa energia, vivendo, se expressando, criando, trabalhando, amando. Para Bill, uma vida saudável é aquela que o fluxo de carga e descarga acontece sem interrupções. É o ritmo do coração, da respiração, das marés, coletar energia e colocá-la para jogo em coisas que fazem sentido, de forma contínua e potente. Mas vamos cair na real? Quem você conhece que flui assim gostoso em pleno 2026? O que a gente vê por aí é uma galera super carregada de café, tela e ansiedade. Mas com o hardware todo travado, sem conseguir descarregar essa vantagem em nada que preste. A energia fica ali, represada, gerando pressão e sintoma. E é exatamente aí que a bioenergética entra. O foco clínico é compreender onde esse fluxo entupiu. E através da unidade funcional, a gente busca os caminhos para que essa pessoa resgate a sua vivacidade, que eu chamo de deliciosidade. O objetivo final, de acordo com o nosso pai Lowen, é o resgate do self. Self, para ele, tem uma ampla definição. Antes de tudo, é o próprio corpo, aquilo que funciona independentemente do eu, do ego. Também é a percepção de ser, não sendo nem ativo nem passivo. É simplesmente a própria vivência do existir, o aspecto inconsciente da personalidade, aquele lugar que o ego se assenta. O corpo, que tem seu funcionamento metabólico independente da vontade, possui mente, possui consciência, recebe o ego. E a gente experimenta o self através das emoções, do prazer, naqueles momentos que o ego perde o protagonismo e a pura sensação de existir emerge. É a raiva que pulsa, é a alegria que transborda, ou é aquele momento de orgasmo que o olho vira e o controle vai embora. Mas atenção! Voltar ao self não é virar um animal descontrolado. É parar de levar tão a sério esse ego encoraçado e permitir que o fluxo natural do corpo volte a acontecer. Um exemplo é um cliente que parecia ter a vida totalmente funcional, bom salário, bom casamento, mas que ele vivia um drama invisível. Ele não conseguia energia para conquistar os desejos dele. A própria força para ele era impossível.
E essa estagnação ficava travada na barriga, né, somatizando em um cômodo crônico. Nenhum remédio resolvia. E através de um trabalho bem clássico da bioenergética, em uma sessão que ele firmou bem os pés no chão, em uma dinâmica onde o cliente bate com uma raquete numa almofada, saiu de forma espontânea uma potência que se manifestou na ação, na agressividade do golpe, em um som, em uma palavra. Chega, vai embora. Esse cliente ele não pirou, ele não virou selvagem. Ele simplesmente aprendeu, com o tempo do corpo, a criar contorno para essa energia. E olha, o contorno interno para o Chega ajudou a ampliar os limites externos e no decorrer da sua terapia foi devagarinho conquistando suas metas e desejos. E ao mesmo tempo, seu incômodo da barriga diminuiu. Não é sobre explodir, é sobre explorar a própria potência com consciência e intenção. Também não estou dizendo que a bioenergética cura incômodo gástrico, mas nesse caso específico, a gente achou a couraça que alimentava esse mal e quando a couraça suavizou, o corpo deu uma descansada. Percebe? O self desse cliente sabia da sua potência, mas o ego dele estava prisioneiro de uma couraça que dizia que ele não era suficiente. O trabalho da Bia foi apenas devolver o controle das mãos da couraça para as mãos do self. Citando aqui o que o Alexander fala, o self de um indivíduo é o seu corpo. Não o corpo como uma entidade biológica, mas o corpo como um fenômeno vivo, sentido por dentro. Você é o seu corpo. Pensando como arrematar o episódio 1 e deixar algo de curiosidade para o episódio 2, bora usar esse corpo para fazer algo delicioso, imaginar. O convite é para imaginar duas cenas. A primeira é a psicanálise clássica. Lá no começo, com o paciente deitado no divã, falando para o teto. A segunda é a clínica bioenergética. Pensa nesse caso, onde eu descrevi que eu e o paciente a gente estava de pé, olhos abertos, executando um exercício de golpear uma almofada com uma raquete. Consegue ver a diferença? O Lowen ele não inovou só na teoria. Ele fez uma revolução na postura. Ele tirou o paciente da posição deitada e colocou em pé, em cima das próprias pernas. Ao ativar a parte inferior do corpo, ele trouxe a possibilidade de o paciente sustentar a própria história. É o corpo aprendendo a ter chão para novas escolhas. Então, antes de eu desligar e a vinheta subir, faz um teste aí. Se você estiver caminhando, sente o peso do seu corpo encontrando o chão. Se estiver lavando louça ou parado, sente os arcos dos pés. A bioenergética diz que a gente só consegue olhar para o horizonte se tiver segurança na base. Lowen nos colocou de pé para que a gente parasse apenas de falar sobre a vida e passasse a sustentar a vida. No próximo capítulo, eu vou te contar como essa estrutura toda entra em ação na clínica e no movimento. Por hoje, fica com seus pés, sente o chão. Aqui é Renato Kubli e a gente se vê na próxima página desse manual. O Manual do Pescador Perdido é idealizado, roteirizado, gravado e editado por Renato Kubli. Até a próxima página.